Olá, investidor! Aqui quem fala é o acionista e hoje vamos falar sobre o porquê da Blockbuster ter se recusado a comprar a Netflix. Antes de mais nada, preciso contextualizar vocês no que foi a Blockbuster. Talvez você é uma pessoa nova e não chegou a conhecer o que era essa Blockbuster. Em resumo, era uma rede de franquia de locadoras. Se você nunca viu uma locadora, se você é jovem e nunca viu, ela é parecida com uma biblioteca, porém ela tinha DVDs, fitas VHS e por aí vai. O pessoal ficava circulando lá, escolhia o seu filme que queria ver, filme, série, etc. E meio que alugava esse filme por um período de tempo. Eles acertavam lá no caixa e tal, e aí eu imagino que você já consiga imaginar como que era. Caso você ainda não consiga imaginar, pergunte aí para seu pai, sua mãe, que eles vão conseguir te explicar. Pois bem, continuando. Então, bora para a história. O ano era o ano 2000 e a Netflix vinha passando por uma grande dificuldade financeira. Tinha acabado de estourar a bolha das .com, então é bom ter isso em mente, que essa crise das .com acabou fechando muitas empresas de tecnologia da época. Mas enfim, e o diretor da Netflix vendo isso, que eles estavam com essa dificuldade, eles procuraram a Blockbuster para poder negociar, né, tentar a Blockbuster comprar a Netflix, assim dizendo. Só que quando o diretor da Netflix falou o preço que ele queria, o rapaz da Blockbuster ficou indignado e chegou a rir da cara do rapaz da Netflix quando ele pediu 50 milhões de dólares pela empresa. E vale ressaltar que a Netflix não era o que ela é hoje. Era uma empresa bem menor e o serviço deles não era esse streaming de vídeo. O serviço deles era entrega de DVD a correspondência. Então você assinava um plano da Netflix, você podia escolher qual filme ou série você ia ver e eles te entregavam o DVD na sua casa. E nessa época o que eles faziam era isso. E a Blockbuster tinha suas locadoras físicas e tal. Só que no lugar do rapaz, diretor da Blockbuster, provavelmente você também iria rir ou ia negar essa proposta. Você deve estar me achando louco, mas eu vou te mostrar logo à frente. E com isso eu também pretendo acabar com esse mito que o pessoal fala que a Blockbuster não inovava, que a Blockbuster é uma empresa parada no tempo, e esse é um mito muito forte nesse mundo do empreendedorismo. O pessoal sempre usa como exemplo a Blockbuster como uma empresa paradona lá, uma empresa que ficou parada no bailão, assim dizendo. Então vamos lá. E por que eles se recusaram? Por que ele recusou essa proposta, assim dizendo? O que eu posso falar é que eles tinham projetos bem mais ambiciosos em mente. No mesmo ano que a Netflix se propôs se vender a Blockbuster fechava um acordo com a Enron. E que acordo era esse? Eles queriam fazer um VOD, Video On Demand, uma plataforma de streaming do que é hoje a Netflix. Então, nesse ano de 2000, eles junto com essa empresa Enron, eles já estavam querendo fazer isso. Mas talvez você esteja se perguntando, o Enron? O que é isso? A Enron era uma grande empresa dos Estados Unidos, era uma empresa referência na venda de gás e energia. Então, era uma empresa de gás e energia. Apesar da Enron ser uma empresa de um setor tradicional de gás natural e de energia, ela era, né, a 7ª maior empresa dos Estados Unidos, até aí tudo normal para uma empresa desse setor, porém ela tinha sido eleita 5 vezes como a empresa mais inovadora pela Fortune Magazine. Ela começou a fazer uma série de outros investimentos em outras áreas que ela achava que era de seu interesse, como na distribuição de internet através de fibra ótica, internet rápida e outras tecnologias que eles tentaram colocar no mercado, assim dizendo. Só que tudo aquilo não passava de um castelo de cartas. Ela ia mentindo nos seus balanços, parecia que eles estavam tendo lucros cada vez maiores, quando na verdade eles estavam tendo grandes prejuízos. Faziam alguns investimentos muito ruins e mesmo assim eles cobriam em seus balanços como lucros.
e isso enganou muitas pessoas e muitas pessoas saíram prejudicadas, decorrendo então na sua falência muito rápido. Em menos de um mês, se não me engano, a empresa desmoronou como um grande castelo de cartas. Isso porque ela ia crescendo ano após ano até chegar a se tornar a sétima maior dos Estados Unidos, como eu tinha falado. Mas essa história da Enron já é assunto para um outro vídeo que eu já estou fazendo, planejo lançar em breve. São muitos fatos interessantes para serem estudados. Voltando então para o nosso tema, essa aqui era a rede inteligente da Enron, era a forma que eles distribuíam a internet. Então você vê que eles alcançaram a Ásia, os Estados Unidos e até parte da Europa. Segundo eles entregavam uma internet rápida e de qualidade, só que seus clientes reclamavam muito na época. Então talvez não era tudo isso que eles falavam, ou pelo menos propagavam, assim dizendo. E nesse projeto deles, eles queriam distribuir filmes, jogos e músicas. Então eles não queriam se reter apenas a filmes e séries, assim dizendo. Eles queriam expandir também para jogos e músicas. E como ela tinha toda essa infraestrutura que eu mostrei, ela conseguiria acessar um grande público. Então isso poderia ser um dos pilares do sucesso, caso a plataforma tivesse sido lançada, assim dizendo. E para você ter ideia o quanto que eles estavam à frente da Netflix na época, nesse ano 2000, eles já estavam planejando lançar uma plataforma similar à Netflix. E a Netflix começou com seu serviço de streaming só no ano de 2007, 7 anos depois. E 7 anos no mercado de tecnologia é muita coisa. Pode ter certeza, isso é muita coisa. Porém, esse projeto da Blockbuster juntamente com a Enron não deu certo. Eles acabaram rompendo esse acordo. A Blockbuster falava que a Enron não tinha a tecnologia que eles prometiam ter, que os serviços dele não funcionavam de acordo, não tinha muita segurança, assim também dizendo. E do outro lado tinha a Enron falando que a Blockbuster não conseguiu fechar com muitos estúdios, então ela tinha um acervo muito reduzido. Então criaria uma plataforma com pouquíssimos filmes, e conteúdo, né? Não só filmes que eles queriam, e o que dificilmente ia atrair o público, por ser um conteúdo muito pequeno. E isso cada um falando do seu lado. E isso foi um dos porquês que não deu certo. Olhando hoje, eu acredito que quem estaria mais certo seria a Blockbuster. Até porque a Enron se mostrou uma empresa fraudulenta e um grande castelo de cartas que veio a falir pouco tempo depois. E na mesma matéria tem alguns assuntos bem interessantes que o CEO, o diretor executivo da Blockbuster, fala e tira um pouco daquele mito que eu quero quebrar, de mostrar como que ele estava pensando já na época. Isso aqui é com um rompimento, então, naquela matéria do rompimento, e ele diz o seguinte: continuamos acreditando que o VOD, que é Video On Demand, essas plataformas similares à Netflix, acabará se tornando uma realidade comercial e que a Blockbuster terá uma presença formidável nessa arena. No entanto, também acreditamos que haverá várias tecnologias que disponibilizarão esses serviços em casa, disse John Antioco, presidente e CEO da Blockbuster. Então, para aquele pessoal que gosta de criticar muito a Blockbuster, colocar aquele mito que eles não tentavam inovar, você vê que eles eram atrasados, tinham uma mentalidade parada no tempo. Você vê que nesse ano 2000 o seu CEO já tinha noção do que ia acontecer. Caso a pessoa não veja, porque tem negrita que é o Blockbuster, eu vou até circular para o pessoal ver que era de fato a Blockbuster, dar um zoom também para mostrar que era o pessoal da Blockbuster, era o CEO da Blockbuster que estava com esse pensamento. Ele só não conseguiu realizar esse projeto deles. Talvez eles erraram no time, talvez eles erraram também com a parceria que é a Enron. E também, mais na frente, ele diz o seguinte: os principais fornecedores de conteúdo parecem estar escolhendo lados e, ao mesmo tempo, mantendo suas opções em aberto, já que os tecnólogos resolvem alguns dos problemas que até então impediam o VOD. Novamente repetindo, que é o Video On Demand, que são plataformas de streaming similares à Netflix. E você vê que eles estavam escolhendo lados até pela continuação da matéria.
cada estúdio praticamente estava criando o seu próprio serviço. Como aqui, a Sony, que já tem um acordo de pay-per-view com a Star Encore. A Star Encore é um canal americano e deve lançar em abril o seu próprio serviço de VOD, Moviefly, com conteúdo fornecido por seus próprios estúdios e possivelmente a Century Fox. E você vê uma matéria da época também que eles lançaram essa plataforma chamada Moviefly. Só que provavelmente não deu certo, porque eu nunca ouvi falar. Se já ouviu, deixa aí nos comentários. E se tivesse dado certo, eu estava disputando aí com as grandes do mercado hoje em dia. Que também tem. Entende-se que a Disney almeja mais uma solução de hardware que a transmite pela rede para um novo decodificador. Então você vê que a Disney já estava tentando algo diferente. Eles já estavam bem diferente do que o pessoal estava fazendo. Criar algo relacionado a hardware. Então seria tipo um aparelho, talvez como se fosse um DVD, não sei, que eles iam transmitir esse conteúdo. Só que provavelmente também não deu certo, porque eu não conheço, nunca cheguei a ter contato com esse hardware deles. E aqui é a Universal, no mês passado, isso da reportagem, galera, então nesse mês passado, esse ano não, era da reportagem. Também fechou um acordo de fornecimento com o webcaster de banda larga Entertainer, que também tem um acordo com a Artisan. Atualmente, a Miramax está realizando um experimento de 12 filmes com o Sight Sounds. Esse é um site que existe até hoje. Você entrar lá, você consegue ver. Então, eu acredito também não foi para frente, até porque não tem muito conteúdo disponível hoje nesse site. É mais um site histórico do que um produto em si, ao meu ver. E aqui também é uma matéria da época, no caso da BBC Brasil, falando sobre esses grandes lançamentos dessa indústria de Hollywood. No caso, eles colocam da seguinte forma: Hollywood lança cinema pelo computador. E eles vão contando sobre esses projetos dessas empresas, assim dizendo. E será que daria certo essa parceria da Enron com a Blockbuster fazer uma plataforma de streaming? Na minha opinião, é que não. Até porque grandes estúdios também testaram na época, como vocês viram na matéria, a Disney, Sony, todos eles testaram e não deu certo. Eles chegaram a executar, mas não deu certo. E, como se diz, a Enron não tinha o que eles prometiam. Os serviços deles não eram bons, então eles também erraram a escolher o parceiro. Mas dificilmente, com os dados que eles tinham na época, se você estivesse na posição do CEO da Blockbuster, você teria escolhido outro parceiro. A Enron era uma empresa muito gabaritada, era uma das maiores dos Estados Unidos, uma das empresas que era dada como as mais inovadoras e tinha uma promessa muito grande na empresa. Então ele acabou talvez sendo a Blockbuster acabou sendo uma das empresas mais prejudicadas com a Enron, caindo na promessa dela, assim dizendo. Fora também que a Netflix teve muita dificuldade em emplacar seu serviço de streaming, mesmo no ano de 2007, 7 anos depois. Aqui também tem uma matéria para reforçar um pouco disso, porque isso que já no ano de 2011, que inicialmente os usuários ainda ficaram muito presos no DVD, que no ano de 2011 ainda tinham muitos usuários que queriam esse serviço de DVDs e não queriam só streaming, porque nesse ano eles tentaram separar em 2 serviços diferentes para talvez aos poucos ir matando esse serviço de DVD que já estava de uma certa forma custando mais do que dando de retorno para eles. Que na matéria no Tech Tudo eles dizem o seguinte: Netflix muda o nome do serviço de locação para Kickster, alguma coisa do gênero, e disponibilizará games para aluguel. Só que isso não deu muito certo, os clientes não receberam muito bem. E olha as datas aqui, esse aqui é no mês 9 de 2011, no mês 10 eles já tiveram que voltar atrás. Então a Netflix abandona o plano Kickster, tiveram que unir novamente em uma só Netflix, assim dizendo, cobrando a mesma mensalidade. Só que aos poucos esse plano o pessoal foi parando de utilizar e hoje nem existe mais. Então isso é mais para ilustrar as dificuldades que eles tiveram até com a sua plataforma de streaming. Então não foi do dia para a noite, não foi, meu Deus, que ideia genial e já saiu dominando o mercado. Eles tiveram todo um trabalho ao longo do tempo, até de educação com seus clientes. Foi um trabalho árduo, foi difícil, só que eles conseguiram. E não é à toa que hoje
e grandes estúdios estão voltando com a ideia de criar suas próprias plataformas, assim dizendo. Porque hoje a Netflix já amadureceu esse mercado e os clientes já estão mais acostumados. Não é mais tanto novidade, assim dizendo. Então, galera, por esse vídeo foi isso. Deixe aí nos comentários o que você achou. Você acredita que isso tudo é verdade ou é balela? E não se esqueça, deixa seu like e se inscreva no canal. Comenta aí também se você fosse o CEO da Blockbuster, se você compraria a Netflix. Falou, galera, até mais!